Primeiro livro de Samuel 1, de 1 a 11. Veja aí. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para... Veja o que ele fazia, gente. Ele tinha 2 mulheres. Ele fazia uma viagem. E ele ia fazer o quê? Já pararam para pensar nisso? Olha o que ele ia fazer, esse homem que tinha 2 mulheres. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, onde Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Quem deixou ela estéril? O Senhor. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. De novo, o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia, era uma semana, gente, na outra, mês a mês, não. Ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Pergunta justa, né, gente? Mas agora vem a proposta miserável desse pecador. Ele diz assim: e por que não quer comer? Também é justo. E por que você está tão triste? Está preocupado. Agora olha a frase do sujeito: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Repita comigo: Ana se levantou. Isso, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma. E o amargura de alma aqui, junto com a oração e o seu choro, era como se fosse um animal selvagem rugindo. A amargura dela era um rugir, era uma dor tão intensa quando de um animal em perigo ou capturado ou ferido. Isso é o significado da poesia hebraica aqui. É um rugir de um coração dilacerado. Tá certo? Chorou com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Yahvé Sabaô, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Esta é a palavra do Senhor. Voltando lá no nosso slide, né? E a pergunta que fica é: por que falar de dor e falar de vencer o pecado e quebrar os ídolos do coração, quando a gente está falando de alguém que está muito ferida, e justamente ferida? Uma pessoa que foi de maneira injusta, foi ferida, e ela tem todo um senso de justiça em clamar, em chorar, em sentir amargura de alma. Por que falamos de dor quando falamos de pecado? Muitas pessoas pensam apenas em comportamentos que estão na superfície e que são comportamentos errados. É óbvio que a gente deve se arrepender,
de andar no trânsito de São Paulo, dirigindo. Alguém já disse assim: a última coisa que se converte no crente é o bolso, porque ele passa a dizimar. Aí tá, e eu digo, a última coisa que se converte no crente é o volante. Porque o miserável, para andar no trânsito de São Paulo, ele tem que estar debaixo do fruto do Espírito. Porque é cada fechada e cada vontade de passar por cima. Hein? Eu estou falando algo estranho, gente? Ou é só lá em casa? É bem assim, né? E a gente fica irado e tal. Aí o pecado vem à tona, né? E a gente tem que se arrepender mesmo. Se arrepender do pecado do palavrão, se arrepender do pecado de fechar o outro no trânsito, se arrepender de vários pecados que são notórios, pecados notórios, né? Olha, né? Rapaz, coitado, aquele homem tal, adulterou. Alguma coisa errada aconteceu. E os vícios, a droga e tal. E tudo isso está externalizado. E é preciso se arrepender dessas coisas. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que como vencer o pecado e a idolatria é uma coisa que eu tenho falado nas minhas últimas pregações. É você, na verdade, matar na raiz o pecado por baixo do pecado que está na superfície. Veja, se eu me irrito com a pessoa porque ela assumiu uma função que era para eu assumir, e por isso eu a agredi, a agressão é o pecado, e esse é o pecado da superfície. Qual é o pecado que está submerso? Que na verdade é a raiz do pecado da agressão. Qual é o pecado? O pecado do meu ego. O pecado da idolatria do eu, porque eu queria estar naquela posição. E aí, porque eu fui frustrado, eu fico magoado, e aí eu passo e externalizo um pecado, mas que tem um pecado maior por baixo, ou por baixo da superfície daquilo que eu externalizo. Vocês entenderam? Então, qual é o pecado de Ana, pastor? Coitada, ela queria um filho. É isso que o Senhor estava trabalhando nela. É por isso que o texto mostra que o Senhor a deixou estéril. Porque Deus estava tratando e moldando o coração de Ana para que aquilo que estava na superfície fosse tratado no profundo do coração de Ana. Entende? Então veja, a Bíblia, ela vai mais fundo, porque o pecado, ele é o comportamento errado sim, mas ele é aquilo que nasce no coração, porque como disse Calvino, o nosso coração é uma perpétua fábrica de ídolos. E esses ídolos estão geralmente conectados com alguma esfera da nossa vida que vai fazer muito sentido para nós, sem a qual eu não vivo. Veja, todos nós temos alguma esfera de interação da nossa vida sem a qual nós não vivemos, ou amamos muito, e não há nada ilegítimo nisso. Mas se você coloca isso no lugar de Deus, aquilo que era legítimo se torna ídolo ou ilegítimo. Portanto, irmãos, por isso, antes da gente falar de mudança de vida, família restaurada ou fé fortalecida, a gente precisa responder honestamente uma pergunta nessa tarde. E eu queria fazer essa pergunta e que você fizesse uma reflexão aí no seu coração. O que, se fosse tirado de você hoje, faria a vida perder o seu sentido? O Tim Keller vai falar assim: normalmente, quando nós estamos sem nada para fazer, no ponto de ônibus ou na estação do metrô, quando não há nenhuma demanda de filhos e netos e maridos, e você está com a mente aparentemente livre, talvez, eu coloco muitos talvez aqui, talvez a primeira coisa que vem à sua mente, talvez seja uma coisa que você não viva sem a qual. E que pode ser muito propensa a se tornar um ídolo. Tim Keller vai dizer isso. A resposta aponta quando eu pergunto: o que se fosse tirado de você hoje, você não viveria? Talvez a resposta aponta para aquilo que a Escritura chama de ídolo do coração. Eu vou trazer um exemplo muito, muito bom, que eu gosto muito dele também. Tenho pena dele e eu me identifico com ele. Porque a gente é pecador e a gente tem as nossas formações. E a Bíblia traz determinadas histórias em que, como
despenhadeiro do Papaléguas, lembra? Lembra do bip bip? Quando o Papaléguas, ele dava um olezinho no coiote, e o coiote caía lá embaixo no despenhadeiro, né? Coitado, o bicho sempre sofria. Quando você para diante de um determinado despenhadeiro, você precisa tomar uma decisão. E agora, fim da linha, a Bíblia apresenta umas histórias que é tipo cliffhanger, né? Que é despenhadeiro lá no coiote, do Papaléguas. Cliffhanger, né? Tinha a placa lá. Despenhadeiro, cuidado. A Bíblia termina umas histórias assim, que é para você poder parar e refletir, porque a história não tem um fim. Uma delas é o irmão mais velho na parábola de Lucas 15. Quando o pai fica, meu filho, eu ainda quero você dentro da festa. E o texto não diz pra gente como terminou. Por quê? E Jonas, essa é a história melhor que fala para mim como ídolo. Jonas vai lá, pior pregação da história. Nínive será subvertida de 40 dias. Ele falou entre os dentes. O povo se converteu, até os animais entraram no jejum e no luto lá, né? Foi um negócio assim, 120 mil pessoas. Qual era o problema de Jonas, irmãos? O problema de Jonas é que ele estava acomodado na idolatria do seu profetismo religioso, onde ele tinha conforto na cidade que ele morava. Provavelmente ele tinha uma casa pastoral. Provavelmente ele tinha um bom salário. E Deus fala assim, vai pregar para os ninivitas. Ele falou, não vou. Por que ele não vai? Quando Deus fala para ele, ele falou assim, eu sabia que o Senhor era justo, misericordioso. Eu já sabia o final da história. Que o Senhor ia fazer esse povo se arrepender. E eu não queria, porque eu sou xenófobo, eu tenho idolatria pelo meu profetismo, o meu salário está garantido. Agora essa turma que estava matando o nosso povo, o Senhor vai fazer teu povo. E aí Deus fala assim, Deus faz uma plantinha para dar sombra para ele. Aí depois ele fica com pena da planta porque morreu. Aí Deus pergunta, é justa a sua raiva, Jonas? Porque você está com pena da planta que morreu. Jonas, olha só, eu amo mais gente do que planta. E lá 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Você acha justo eles morrerem? E você acha razoável a sua raiva? Sabe qual é a resposta de Jonas? É razoável, sim, e eu quero morrer. Eu estou a ponto de morrer. Pode me matar. E por isso que a história termina. A história não nos diz o que aconteceu com Jonas. Porque Deus quer que nós nos vejamos no lugar do irmão mais velho da parábola de Lucas. E Deus quer que a gente se veja no lugar de Jonas. E a gente faça a mesma pergunta. Se o que tirado de você hoje, a vida perderia sentido, se não, na verdade, ter o próprio Deus como seu único e verdadeiro sentido. Continuemos, irmãos. O ídolo, o que é idolatria? O ídolo não é, em primeiro lugar, algo mal, mas é uma coisa boa colocada no lugar de Deus. Sabe o que é o pecado? O pecado é o amor desordenado. Ou seja, numa ordem de amores, Deus deve estar em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Veja, vem em segundo lugar. Num amor desordenado, Deus deveria estar em primeiro lugar, mas não está. Num amor desordenado, outras coisas na prateleira da vida tomam o lugar de Deus, e isso se torna ídolo, isso se torna pecado, ou seja, uma coisa boa no lugar de Deus. Agostinho disse isso no seu livro Confissões. A essência do pecado é um amor desordenado, fora de ordem, onde a gente pega aquilo que é legítimo na sua devida prateleira e coloca acima de Deus. Ou seja, amar a família é bom, irmãos, irmãs? Claro que é, mas fazer da família sua última fonte identitária é idolatria. Amar o cônjuge é um dom de Deus? Claro que é, mas fazer do amor humano a salvação, a sua tábua de salvação, é escravidão da alma. Desejar realização, pertencimento e significado é legítimo? É claro que é, mas exigir que coisas criadas deem aquilo que só o Criador pode dar é idolatria. Por muitos anos, muitas pessoas passam por viver em torno de ídolos, como por exemplo, o casamento que não deu certo,
o cônjuge que se foi, a família ideal que nunca se concretizou, ou até uma expectativa de uma vida que deveria ser diferente e nunca foi. Quando isso cai, a dor não é só perda, é desmoronamento de identidade. E aí, por isso que eu falei, o pecado por trás dos pecados. Isso tudo que eu acabei de relatar, tá aí, A essência do pecado é o amor desordenado. Tá certo? Então pense nisso. Pense que ídolos sempre prometem vida, mas no final exigem tudo e nunca vão te salvar. Era isso que Eucana estava promovendo. Aliás, eu preciso fazer um parênteses nesse texto. Veja que um mundo como o nosso, que diz que todas as pessoas podem ter a religião que quiser, dentro de um mundo idólatra, seja pela idolatria do performismo deste século, onde na verdade as pessoas podem dizer, seja o que você quiser, faça o que você quiser, e você não precisa da religião. Ou seja, o controle de todas as coisas, quebrando todas as regras. Mas você na verdade pode ter qualquer religião, e se essa religião te satisfizer, você pode, na verdade, por meio dessa religião, qualquer uma, por todos os outros deuses, você pode ter o controle de todas as coisas, obedecendo todas as regras. Num mundo que inclusive a OMS vai dizer que toda a religiosidade é boa. Aliás, num mundo que vai dizer que todos os caminhos levam. E essa é uma mentira de Satanás. Portanto, queridos, essa idolatria, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque esse cabra da peste, como diz os nossos amados nordestinos, eu amo esse sotaque, depois do meu que fala x o tempo todo, né? Esqueci o pastel na esquina da escola. Porque o carioca fala um terço da vida chiando, né? Mas veja, e o sotaque nordestino depois do carioca é o mais maravilhoso. Esse cabra da peste chamado Eucana, veja o que ele faz. Todos os anos ele sobe à casa do Senhor para adorar e sacrificar. Mas ele era um adúltero da lei do Senhor. Porque Deus não tinha ordenado em momento nenhum a bigamia. E esse sujeito tinha 2 mulheres. E ele se achava o tal. Perceba que todas as vezes que a Bíblia mostra a bigamia ou poligamia, é para mostrar o quão errado isso é e quão destrutivo isso é, porque nesse relacionamento a 3, todos estavam se destruindo. Veja que Eucana, numa religiosidade, aí por isso que eu falei dos nossos dias, que não é diferente daquela época, você precisa buscar algo que satisfaça o seu coração. Vá lá e deixe a sua mente tranquila quando você vai domingo na casa do Senhor, sacrificar, trazendo o seu tempo, sacrificar, trazendo a sua família, sacrificar, trazendo o seu dízimo e a sua oferta, simplesmente para ficar com a consciência tranquila que você cumpriu o seu papel religioso social. Misericórdia. Que Deus nos exclua desse tempo, que Deus nos proteja desse tipo de idolatria que Eucana tinha por si mesmo, por se achar o tal, que era inclusive a idolatria de... É claro que a bigamia era algo muito mais sobre usar e prejudicar as mulheres, as 2 estavam sendo usadas, mas veja que a outra perturbava a outra também, porque ela tinha muitos filhos, então era um relacionamento abusivo entre as 3 pessoas ali. E Ana, ao mesmo tempo, que tipo de idolatria ela vivia, irmãos? Pastor, chega lá, porque o negócio tá esquisito, mas é esquisito mesmo. Todas as vezes que a Bíblia mostra a bigamia, é para mostrar o quanto era destrutivo. Então perceba que a dor e a história de Ana tem uma causa que Deus estava trabalhando no seu coração. Quando o ídolo cai, a dor não é só perda, né? É desmoronamento de identidade. Passando mais à frente. Qual era a questão da idolatria, dor e família de Ana? A dor de Ana, irmãos, não era só emocional. A pergunta de Eucana para ela: eu não valho para você mais do que 10 filhos?
Veja que ele está se colocando numa posição em que o amor carnal, ou o amor eros, ou o amor que ele sentia por ela, porque aí ele era abusivo no sentido de preferir por aparência, por amor mesmo que ele sentia carnal e sexual, seja lá o que for que ele sentia por Ana, e ele prejudicava a Penina quando ele gerava um conflito tão grande, porque ele ia lá e dava porções dobradas para outra, mas aquela que era uma fábrica de filhos para o seu bel prazer e para aquilo que era necessidade social temporal. Aquele homem utilizava 2 caminhos para satisfazer o seu ego, e ele queria satisfazer o seu ego, porque ele tinha uma atração tão forte por Ana, que ele se coloca numa posição até mesmo de quebrar o jugo social e dizer assim: eu sou melhor do que tudo aquilo que Penina me oferece. Mas você não consegue, por isso você não precisa de filhos, você precisa de uma outra opção, e a opção é que eu seja o seu ídolo. Vocês estão entendendo nessa tarde como é que o jogo era muito forte ali? E a coisa era pesada. Portanto, a dor de Ana não era apenas emocional. E eu vou falar por que ela era social também. Veja, famílias sobreviviam, permaneciam e se perpetuavam pela quantidade de filhos que eles tinham. Se você era o bolseiro, se você era o ferreiro, se você era o sapateiro, se você era da tecelagem, quanto mais filhos, mais mão de obra, mais mais a sua família prosperava. Não só isso, uma mulher viúva, e foi lida aqui a respeito de Amara ou Noemi, em que ela perdeu os seus filhos e ela perdeu o seu INSS, o seu seguro social, porque uma mulher sem filhos não tinha sobrevivência. Ou seja, ter filhos era uma questão de vida ou morte, não só para a família, não só um seguro ou aposentadoria social e sobrevivência, mas uma nação precisava de homens. Porque é muito simples, se a sua nação tem 1000 pessoas e a outra nação tem 10.000 soldados, qual que prevalece? A de 10.000. Portanto, era uma questão não só interna da família, mas era social e de defesa militar. Veja, uma mulher que tinha muitos filhos, ela era uma heroína no lar, ela era uma heroína de si mesma e ela era uma heroína da sociedade. Tudo isso estava imputado sobre Ana no sentido negativo. Veja, Ana não consegue cumprir o seu papel de mulher. Portanto, irmãos, filhos tinham valor, fertilidade tinha dignidade e esterilidade era uma vergonha que o Senhor estava provocando em Ana. Então vejam, quais eram os altares que Ana precisava quebrar e que Deus estava colocando uma infertilidade em Ana para que ela internamente precisasse quebrar esse ídolo para que externamente ela não estivesse atrelada ao ídolo social, ao ídolo da prosperidade e ao ídolo da heroína que salva o seu país porque tem muitos filhos. Entendem isso? Deus estava trabalhando na raiz do coração. Ana sofria porque um desejo legítimo de ter filhos havia se tornado culturalmente, pela sociedade, um ídolo imposto. E durante ano após ano, enquanto a outra irritava, ela continuou chorando amargamente por esses ídolos da cultura da sua época. Enquanto ela não tomou uma outra decisão, isso significa que toda cultura empurra seus próprios ídolos sobre o coração humano. Vou repetir, toda cultura vai impor os seus próprios ídolos sobre o coração humano. E hoje a cultura não idolatra filhos da mesma forma, mas idolatra romance. Seu casamento precisa de romance. E precisa mesmo, mas mais do que isso, o que sustenta o romance é a aliança diante do Senhor. Felicidade emocional, autonomia que Eva e Adão quiseram no Éden, sucesso afetivo. O resultado é o mesmo sempre. Por causa da autonomia do Éden, os corações de Adão e Eva foram esmagados. E é sempre assim quando o ser humano se levanta como seu próprio ídolo. Talvez a sua dor hoje não seja não ter filhos, mas seja não ter alguém, não ter sido escolhida, não ter a família que sonhou,
E o mecanismo espiritual é o mesmo do que Ana sofria. Talvez alguém nessa tarde aqui pode estar sofrendo disso. Assim, a virada espiritual na vida de Ana, e a gente colocou aqui essas coisas que eu acabei de falar. Eu não pedi para vocês lerem no texto. Quando Ana se levantou. Veja aí no versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. E o verbo hebraico aqui, queridos, de se levantar, não é simplesmente uma postura física, não é só uma atitude mecânica de simplesmente se levantar do seu assento. Mas o que acontece aqui é o que vem em seguida e revela a atitude do se levantar. No hebraico significa mais do que levantar o corpo. É decidir agir espiritualmente quando ela se levanta para fazer um voto com Deus. Pastor, ela foi barganhar? Não, calma, você vai entender por que não foi uma barganha. Então talvez Deus esteja pedindo para você nessa tarde, para você levantar o seu coração diante dele e tomar uma atitude que não são mais atitudes carnais, não são atitudes que vão ao encontro desses ídolos do nosso século e que talvez com a sua performance, com a sua força, você busque mudar as coisas pelo seu próprio eu. Mas você se levante para deitar todos esses ídolos e quebrá-los, e na verdade colocar os seus sonhos, os seus desejos, a sua família, os seus filhos e netos, os seus cônjuges, todos aqueles que estão diante de você e que talvez tenham tomado o lugar de Deus, você os coloque aos pés da cruz nessa tarde, no nome de Jesus. Ela decide. Ana rejeita duas falsas esperanças, dois ídolos. O status de ter filhos e a aceitação, ou seja, a posição social, e a psicológica que ela rejeitou também. Sabe qual é a posição psicológica que ela rejeitou? O amor conjugal como salvação. Eucana tentou dar uma segunda resposta para ela. Você não tem filhos? Eis-me aqui, o maridão completo. Eu te dou tudo, meu amor. É iPhone 17, você está precisando hoje? Toma. É o BID, Song Plugs? Toma. Deixa a Penina andar de Quid, você vai andar de Song Plugs. Eu estou brincando assim, irmãos, mas é algo muito sério. Porque o que o Eucana estava propondo é substituir aquele religioso que ia sacrificar todo ano. Ele estava propondo substituir Deus no coração de Ana. E ela esmaga esses ídolos quando ela leva o seu coração quebrado diante do Deus soberano. Quantos de nós não estamos quebrados muitas vezes? E precisamos levantar o nosso coração, mesmo quebrado, e dizer: eis-me aqui, eu não tenho nada para oferecer, somente um coração quebrado. De maneira que ela se levanta, e Herman Bavinck vai nos dizer: a oração não muda Deus, mas realinha o coração humano à verdade eterna, que temos um Deus soberano. De modo que o voto de Ana é muito fantástico. E eu vou passar o slide aqui, ó. Ela leva o seu coração e apresenta o que, irmãs? A sua ansiedade e desejo em oração. Ela rejeita, pode voltar por favor? Ela rejeita falsas esperanças. Ela realinha o verdadeiro norte. Submete vontades à verdade de Deus. Ana rejeita isso e ela coloca diante de duas coisas muito importantes. Primeiro, está ali embaixo, está pequenininho. Ela coloca o seu coração diante do Deus da aliança. E aí ela volta e se lembra de onde está a sua identidade. Ela é filha de Deus, ela faz parte do povo de Deus. E portanto ela faz uma declaração que é impressionante. Veja aí comigo, no versículo 11. Ela fez um voto dizendo: Yahvé Tsabaô, no hebraico, Senhor. Quando ela fala Senhor, a primeira coisa que ela está dizendo: Deus, eu conheço o Senhor
porque o Senhor é próximo do nosso povo. Eu sou filha desse povo, portanto eu sou tua filha e faço parte da aliança, porque Yahvé só pode ser chamado por aquele que faz parte da aliança. É o nome que Deus se revela a Moisés no arbusto. Quem é o Senhor? E ele diz: eu sou o que sou, Yahvé, o Deus da aliança. Ela está apelando para a intimidade daquele que pode chamar o outro pelo nome. Já pensou se Rosélia chegasse, e foi tão gostoso o abraço que eu dei nela aqui, já pensou se ela chegasse aqui e falasse assim: eu gostaria de chamar o reverendo Lacerda para tomar lugar ao púlpito, e me recebesse com um frio aperto de mão. Me conhece? Conhece. Tem intimidade? Não. E os outros povos e as outras pessoas conheciam como Deus, Elohim, Deus, ele existe, mas está distante. Ana apela para a proximidade, e Deus está te chamando para uma intimidade nessa tarde com Ele, para que você se aproxime e diga assim: Senhor, pelo nome que Tu tens, e o Teu nome é Pai, eu tenho uma aliança com o Senhor. E não só isso, ela apela para outro nome, ela fala: o Deus que é próximo, o Deus da aliança, mas é o Senhor de todas as guerras, é o Senhor das batalhas, Senhor dos exércitos. Ou seja, Ana está dizendo: meu coração está quebrado e eu não posso mais lutar, mas o Senhor que é o dono de todas as batalhas, o Senhor que dirige todas as milícias celestiais, luta as minhas batalhas por mim, porque eu não tenho mais força. Você precisa apelar para isso, querido. E que apelo melhor do que esse, quando nós éramos pequenos e podíamos correr para o colo do nosso pai quando a gente estava com medo de alguma coisa. É isso que Deus está te chamando nessa tarde. Está com medo? Corre para o pai, porque Ele defende você nas batalhas. Se eu fosse pentecostal, eu dava um grito aqui: glória a Deus! Por isso que a Rosélia falou que é o pastor que fala alto, né? Queridos, o que voto é esse que Ana faz, e para a gente caminhar para o final, e por que não é barganha? Deus que vê, Ele não é distante, mas vê a aflição e responde com graça. Veja comigo. O voto de Ana como um fim, ele não é o meio. O voto de Ana é a finalidade. Por quê? Porque antes Deus era o meio para ela ter um fim, que era o filho. A finalidade do seu coração era o ídolo. O ídolo que a sociedade tinha imposto. Precisamos de um exército, mais filhos, mais filhos, mais filhos. Precisa de seguro social, mais filhos. Prosperidade, mais filhos. E aquela mulher não representava isso, mas quando Deus é a finalidade, o voto de Nazireu é escandaloso, porque Ana está pegando e dizendo para Deus assim: Deus, não é barganha não, mas se o Senhor me der um filho homem, ele vai ser do Senhor. Aliás, ele vai participar da tua missão, porque dizer que o voto era nazireu era pegar o menino pequenininho e entregar na casa do Senhor para que ele se tornasse um seminarista, para que ele se tornasse um profeta, e ele ia trabalhar na missão de Deus, que ela nem imaginava o que era, mas ela sabia que era um cumprimento que via desde Abraão, e que tinha uma promessa que todas as famílias seriam benditas na terra, e ela está dizendo: Senhor, é teu, e o meu filho vai participar da tua missão. Isso é escandaloso, porque aquilo que traria status, agora Deus é o fim, tudo mais é o meio. O coração só é livre quando Deus ocupa o centro. Jonathan Edwards. Não tinha segurança futura, porque agora ela está descansando na providência divina. Deus só vai... Veja, que a alegria vem, se você pegar o restante do texto, e Ana continuava a orar diante do Senhor e tudo mais, veja, versículo 18, depois que ela discute com Eli fala assim: ei, você está pegada ao vinho aí, o que está acontecendo? Você está bêbada dentro da casa do Senhor. Fala: não, meu Senhor, eu estou orando, estou derramando meu coração diante do Senhor. Aí ele vai, abençoa, ora por ela. Veja a resposta que eu posso encontrar, versículo 18: favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era... A alegria de Ana não era circunstancial, porque ela não fez o voto depois da gravidez, ela fez o voto antes de ficar grávida, ela se alegrou antes da promessa, porque agora ela está confiando no Deus de toda providência.
De maneira, irmãos, que talvez Deus não esteja tirando algo por crueldade, mas porque não é seguro para viver, para você viver, se aquilo for o seu Deus. Em essência, ela está dizendo: Senhor, eu não quero mais um filho para me completar, eu quero um filho para a tua missão. Quem nasce? Samuel. Eli, filho. Quando você ouvir isso de novo, diga: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Quem foi Samuel, gente? Foi um homem poderoso do Senhor, um juiz, um profeta, guiou, ungiu Davi, ungindo Davi, do qual saiu a raiz, porque na verdade juntamos a história de Jessé, que foi filho de quem? Lembram? Que era neto de quem? Foi falado aqui. Noemi, não é isso? Obed, Jessé e Davi. Quando Ana está colocando o seu filho na missão, ela não imaginava que aquele homem que seria o seu filho estaria participando da missão para ungir Davi, que era justamente o filho de quem? De Jessé. Dos improváveis, de Boaz e Ruth, nasce Obed, nasce Jessé, nasce Davi, a quem Samuel iria ungir e fazendo parte da missão. Dos improváveis quem? Boaz e Ruth, a moabita. E Boaz, o partidão, essa é uma outra pregação, mas não pode deixar de falar, é o partidão que andava no corcel preto do ano. Mas não era casado, mas era quebrado. Por que não era casado? Você já se perguntou? E por que casa com a moabita? Para Davi ser filho dessa família que parecia disfuncional, mas na mesa de Deus se assentam todos os disfuncionais que são curados e sarados e remidos por Ele mesmo. Boaz era o filho da prostituta da muralha, porque Salmão causou com Raabe e teve Boaz. Nenhum judeu que se prezasse queria entregar a sua filha em casamento a Boaz, porque na praça, quando seus netos estivessem correndo, as pessoas iam dizer: lá vai o neto da prostituta. E dessa raiz toda vem Davi, e Davi é a raiz do leão da tribo de Judá, do qual veio Jesus, e Samuel participa da missão de Deus, ungindo a raiz de Davi, Cristo Jesus, esperança da glória. Aqui ocorre a verdadeira libertação da idolatria. Antes Deus era o meio, o Filho era o fim. Agora Deus é o fim, tudo mais é o meio. E por isso eu quero encerrar com o último slide. A paz antes da resposta, quando ela vencer a idolatria não é receber o que queremos, vencer a idolatria é querer corretamente, na ordem certa. Ela ficou em paz, e a verdadeira fé descansa em Deus antes de ver os resultados. Foi isso que aconteceu com ela. Portanto, veja o capítulo de dever de casa, homework, vai, anota aí. Cantar a canção de Ana. A nossa cantora está aqui, ó, canta no louvor belamente, a nossa jovem, filha do Ricardo, está aqui, uma voz maravilhosa. Pronto, dever de casa. Depois você inventa uma harmonia, uma melodia para esse capítulo 2, tá? Tô brincando com você, mexendo com você. Veja, o capítulo 2, Ana canta uma canção, e eu quero destacar apenas um versículo. Veja aqui, versículo 8 comigo, por favor. Diz assim, o capítulo 2: levanta o pobre do pó e tira o necessitado da onde? Do monte de lixo, ou do monturo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. De quem que Ana está cantando? Sobre quem Ana está cantando? Ana está cantando sobre Cristo Jesus, o Rei dos Reis, porque Ele herdou o trono de glória. Ana está profetizando com uma canção que a nossa vida toda deve ser adoração, e a adoração é o veículo pelo qual você expressa o seu amor a Deus, porque o amor a Deus deve ser a finalidade de todas as coisas. De modo que a paz antes da resposta, o sinal da verdadeira adoração. E aqui a canção de Ana entra de modo espetacular. Nessa canção, os fracos são fortalecidos, os humilhados são exaltados e os vazios são saciados.
E quando ela fala do monte de lixo aqui, o Gólgota foi o lugar considerado como o lugar mais impuro e imundo fora de Jerusalém. O Monte Gólgota era onde as pessoas eram assassinadas porque eram a escória do mundo, considerado como ladrões, assassinos e bandidos que recebiam a pena capital, de maneira que aquele lugar era o lugar mais impuro, era o monte mais lixuoso, para não... lixuoso, né? Inventei uma palavra agora, luxuoso, de lixo. E para que Deus colocasse o seu coração agora num lugar assentado entre os príncipes e princesas do Senhor, que são o seu povo, Deus nos substituiu naquele monte de lixo que era meu e seu. O Gólgota, o lugar mais impuro do Império Romano e do império da religião, que eram os judeus, era o lugar mais impuro, onde na cruz erguida, onde o meu Senhor foi levantado para assumir toda a imundícia que era minha e sua. Que a canção de Ana seja a sua canção, que a sua adoração seja apontar para Cristo, e que Cristo seja a finalidade última de toda a sua vida. E a minha pergunta para você nessa tarde: você tem acordado, respirado e amado a Cristo acima de todas as coisas, porque Ele tirou você daquele monte de lixo que era seu e assumiu o seu lugar para que você se assentasse no meio do povo de Deus. O que Deus está pedindo? Quebre os seus ídolos diante desse monte de lixo que foi aos pés da cruz. O lugar considerado como o lugar mais impuro, hoje a cruz é a nossa esperança. Por isso eu quero orar com você e por você. Se você entendeu essa mensagem nessa tarde, erga uma de suas mãos. Eu quero orar com você e por você. E eu quero te pedir mais um passo de coragem. Se você quer apresentar o seu coração quebradinho diante do Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar com você e por você. Deus está nesse lugar, Ele é o Deus de poder, o Deus de milagres. Tudo que Ele está pedindo para você nessa tarde é: entrega para mim, que eu vou reconstruir de uma outra maneira que você jamais imaginou. Vamos orar? Vamos orar? Eu falo para as crianças lá em Juniores 6, bota a mão no coração. Não tem nada de mágico nisso, mas é um sinal de entrega. Senhor, esse lugar é teu. O trono de glória na canção de Ana é teu, porque o Senhor governa o universo. Mas o que nós pedimos é: o controle do nosso coração esteja nas tuas mãos. Governa o nosso lar, governa a nossa família, governa os nossos filhos, governa as nossas finanças, governa as nossas vocações, Senhor. Não a nós, mas ao teu reino, à glória do teu nome. E aquilo que está quebrado, que seja restaurado como barro nas mãos do oleiro nessa tarde, em nome de Jesus. Porque o que queremos é participar da tua missão, como Ana quis participar entregando Samuel. Nós queremos entregar. Hoje não temos nada, mas o que temos é o nosso coração, e queremos dizer como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável e reto diante do Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa o nosso vozerio que fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar a Ti em nós. Perdoa, Senhor, qualquer boa ação que não seja por amor a Ti, mas pela vanglória, muitas vezes, do nada, do que é efêmero. Mas em nome de Jesus nós clamamos: reina, porque o que temos para fazer é entregar o nosso coração e as nossas mãos, e os nossos lares, os nossos recursos diante do Senhor. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém.